Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do programa Saúde a seu dispor. Eu sou Renata Pudo, fisioterapeuta integrativa, e hoje o nosso assunto é o sono. Vocês sabem que o nosso programa ele tem uma vertente que é a leveza. A vida já está muito pesada. Então nós vamos falar de sono aqui de uma forma leve, reflexiva, né? Que eu acho que é o que realmente nesse momento chega melhor para cada um de nós. Então a gente começa com uma reflexão clássica. Você tem ideia de quanto tempo da sua vida você passa dormindo? Pois é, nós passamos uma média de 1/3 da nossa vida dormindo. E isso tem um porquê. Isso traz manutenção para a nossa saúde, tanto física quanto emocional, psíquica, emocional e também espiritual. Então, o dormir ele é muito importante para que nós tenhamos uma boa qualidade de vida ou para que a gente fique menos doente, né? Às vezes falar de qualidade de vida não chama tanto atenção, mas quando a gente pensa em doença, a gente quer se afastar disso. Então o sono, uma boa noite de sono, um sono que restabelece, ele faz com que nós fiquemos mais distante das doenças. Então vamos lá, vamos entender primeiro a importância do sono. Eu vou trazer quatro fatores, tá? O primeiro fator é a questão da reparação tecidual. Eu gosto muito de usar o exemplo do trilho do metrô. Quando tudo fecha à meia-noite, o que acontece? Vem uma outra galera e faz o quê? A limpeza do metrô. E é isso que acontece conosco. Quando nós dormirmos, vários sistemas nossos ficam o quê? Em latência, trabalhando bem devagarzinho, para que outros sistemas possam vir levar toda a sujeira que foi produzida durante aquele dia e então deixar o nosso corpo mais restabelecido para o dia seguinte. Então sim, acontece uma reparação tecidual muito importante no período da noite. Muito importante no período do sono. Eu não vou nem falar que é o período da noite, porque tem gente que trabalha à noite. Então durante o período do sono existe uma reparação tecidual muito grande. Um segundo fator que é bem legal da gente falar é com relação à nossa parte emocional. Pensa você numa biblioteca que foi usada o dia inteiro, um monte de informações, aquela coisa, livro que sai do lugar, livro que põe no lugar errado. Quando chega, a biblioteca fecha, o que os bibliotecários vão fazer? Eles vão organizar os conhecimentos. Então, eles vão organizar os conhecimentos, as informações, também vão ajudar a organizar as emoções. Isso tudo acontecendo aqui dentro do nosso sistema nervoso. Então, a organização emocional, a organização psíquica também é dependente do sono. Então, quando eu durmo bem, eu vou aprofundando o meu sono, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Esse aprofundamento faz com que eu organize toda a minha parte psíquica e emocional. Olha que interessante. Um terceiro fator que tem muito a ver com o meu trabalho, que eu trabalho muito com dores crônicas, né? Quando nós dormirmos bem, e eu vou ser bem sincera, para quem tem dor crônica não é fácil dormir bem, né? É um desafio dormir bem, é um grande desafio mesmo, né? Mas quanto melhor for esse sono, e eu uso isso como termômetro, inclusive, durante as minhas consultas, para saber o que eu posso melhorar no tratamento, é o sono. Porque quanto melhor essa pessoa vai dormindo, e às vezes vai melhorando de pouquinho em pouquinho, melhora o tempo de sono, melhora a qualidade do sono, porque não basta só dormir, tem que dormir bem. Porque tem gente que dorme e carrega pedra enquanto dorme, não consegue aprofundar nas ondas cerebrais, não consegue entrar no estado de relaxamento mesmo, sabe? Então é bem importante isso, eu vou monitorando o tempo de sono e vou monitorando a qualidade desse sono. E um fator muito legal, que para nós mulheres interessa muito, é a regulação hormonal. Sim, o sono ajuda na regulação hormonal. Sim, o sono ajuda a diminuir processos inflamatórios, porque controla o cortisol. Durante o dia, nós liberamos muito cortisol, seja por estresse, seja por susto, seja por N motivos, nós liberamos muito cortisol. E esse cortisol ele vai se acumulando no corpo. Inclusive, para quem está dentro de um processo de emagrecimento, o sono ele é fundamental.
Quanto melhor você dorme, melhor fica o teu metabolismo de lipídios. Sabia disso? Pois é, dormir bem também ajuda a emagrecer. A gente gasta muita energia dormindo. Pois é verdade. Então, não só hormônios, mas também os neurotransmissores, a melatonina, a serotonina, aí vem as ocitocinas, as dopaminas, enfim. Tem uma galera que depende de um sono bom para poder, então, se restabelecer. Como alguns de vocês sabem, eu gosto muito da medicina tradicional chinesa. Então, falando de medicina tradicional chinesa, nós estaremos falando de elemento fogo, que é um elemento principalmente que mexe muito com a mente. E o elemento fogo, se ele está meio que desorganizado, nós não conseguimos repousar. Então, um sono bom também depende do quê? De uma tranquilidade mental. Parece um pouco estranho falar em tranquilidade mental nos dias de hoje, mas não é estranho não, é que se fala pouco. Depende de quem você segue aí no Instagram, se fala mais, se fala menos vezes, mas é muito importante isso, porque o corpo ele precisa desse movimento para ele poder se reorganizar. A mente precisa estar tranquila para que o sono venha. Isso tem uma parte filosófica muito bonita quando a gente fala do yin e do yang, né? Que o yin do coração precisa repousar, que a mente repousa no yin do coração. Essa é a fala certinha, né? A mente repousa no yin do coração. Se o yin está agitado ou está fraco, a mente não consegue repousar e o sono fica muito agitado. Então, quando nós pensamos em sono, olha quanta coisa que vai se abrindo. Uma outra coisa bem legal que eu separei para vocês é sobre a higiene do sono. Porque, ok, já entendi a importância do sono. Trouxe um pouquinho de medicina tradicional chinesa. Mas e a higiene do sono? Então, sobre a higiene do sono é muito interessante, porque tem uma série de hábitos que nós vamos adquirindo na vida que nós não percebemos o quanto prejudicial eles são. Um clássico deles é o que? Comer tarde da noite. Amigo, amiga, se você come tarde da noite, em vez do teu corpo desligar e diminuindo as funções para outras funções entrarem em ação, ele tem que fazer digestão. Ai, Renata, mas eu não comi o dia todo, eu não me alimento bem. Então, quem manda na sua vida aí? É sempre uma pergunta que a gente tem que fazer. Nós vamos fazendo as coisas por hábito. Então, por hábito, eu vou cada vez comendo menos durante o dia e vou me alimentando mais durante a noite. O que vocês acham que acontece? O processo de emagrecimento? De jeito nenhum. De forma alguma. Você sobrecarrega todo o seu sistema digestivo. Sobrecarrega o teu estômago, que está mais querendo tirar uma soneca. Sobrecarrega o teu intestino, que não está a fim de absorver, mas vai ter que absorver, porque afinal de contas o infeliz colocou comida lá dentro. O seu fígado também não estava a fim de trabalhar. O seu pâncreas não estava a fim de trabalhar. Eles estavam a fim de descansar. Eles já ficaram acordados o dia inteiro. Eles já foram carregados para cima e para baixo. Agora era hora de descansar. Então, primeiro hábito é esse, gente. Não coma tarde da noite. Ou pelo menos vai descansar 1 hora depois que você se alimentou. Mas não faz aquele pratão de, pança cheia. Aquela coisa de empanturrado. Eu não comi durante o dia, eu vou comer tudo durante a noite. Tem alguns metabolismos que que a pessoa até processa aquilo e vai que vai e nem engorda. Mas tem pessoas que começam a engordar assim, muito rápido, porque se alimentam muito tarde da noite e passam fome durante o dia. Até mesmo a questão do jejum intermitente, para quem gosta de fazer, pensa nisso. Nós usamos o período da noite para fazer as horas de jejum. Tem pessoas que param de comer às 6 horas e voltam a comer às 10 horas, aí conseguem fazer um período de 16 horas mais ou menos, né? 6 da manhã, 6 da noite, 6 da manhã, mais 4 horinhas. Dá isso aí, dá umas 14, 15 horas. Não, dá 16 horas de jejum mesmo. E tá tudo certo. Mas o jejum à noite, né? Não é o comer à noite, não é comer antes de dormir. Então pensa nisso, isso é uma reflexão bem legal para você fazer e presta atenção quanto isso prejudica o teu sono. Isso é fundamental, porque não adianta falar aqui. O legal é você prestar atenção nisso. Segundo ponto, o ponto que hoje em dia está super em alta é as famosas telas. Pois é.
essa luz que está entrando nos teus olhos agora, ela está aqui estimulando todo o seu sistema nervoso. Está falando para ele, é dia, acorda, não pode dormir, não pode descansar. Nossa, mas a gente está acordado há quantas horas, né? Já estamos aqui trabalhando há quantas horas, o corpo suplicando por você. Aí você fala, não, a mente fala, não, imagina, tem muito o que fazer ainda, tem muito joguinho para mexer, tem muito Instagram para olhar, tem muita e-mail para responder, tem muita coisa acontecendo agora. Gente, sempre vai ter muita coisa acontecendo a todo momento. Até porque aqui é noite, mas do outro lado do mundo é dia. Então, o mundo não para. Sempre tem coisas acontecendo. Nós precisamos colocar esse limite saudável aqui dentro para poder fazer a manutenção da nossa saúde. É isso que faz a diferença, esse limitezinho saudável. Então, assim, procura tirar 30 minutos as telas antes de dormir. E aí, o que você vai fazer? Você vai descansar, vai fazer um banho gostoso, aromas, terapias é muito legais. Então, por exemplo, falando de banhos, o que você pode usar? Você pode tomar um banho de camomila, já aproveita e toma um pouquinho do chá. Você pode fazer um banho de lavanda, que relaxa. O de camomila, ele acalma. O de erva doce, ele dá aquela suavizada. Nossa, erva doce antes de mim é muito gostoso, pessoal. É muito gostoso um chazinho de erva doce. Já faz o chazinho, já toma um banho com erva doce. Utiliza a potência das plantas. Ah, mas eu só tenho erva seca. Não tem problema, faz com erva seca mesmo. Utiliza a potência das plantas para trazer até você uma suavidade que muitas vezes o dia a dia não nos proporciona. Sim, outra coisa muito legal são os aromas. Aromaterapia, gente, é fantástico. Um cheirinho de laranja doce. Se você colocar, eu gosto de colocar aquelas máscaras para dormir. Eu tenho uma máscara da Kenko, que é com fóton, muito gostoso. Eu coloco umas gotinhas de óleo essencial lá, de laranja doce, ou de lavanda, e coloco aquele, ai que delícia que é aquilo. Ou passa no seu travesseiro, ou coloca um difusorzinho. Jeitos tem, né? Às vezes eu coloco uma gotinha no meu travesseiro, uma gotinha de cada lado, nossa, já faz a diferença. A aromaterapia, ela mexe diretamente com o nosso sistema límbico. Né? O cheirinho entra, ativa o nosso sistema límbico, vai provocar muitas vezes uma memória, alguma coisa gostosa, e isso faz com que o nosso sistema suavize. Agora, vamos combinar uma coisa. Não deixa o celular do lado da sua cama, principalmente se ele estiver ligado. O celular é pelo menos 1 metro longe da cama. Porque o celular, ele está emitindo ondas eletromagnéticas. E você acha que o seu cérebro ele funciona como? Com ondas também. Então, evite o celular perto da cama. Aquelas ondas não param de acontecer. O recebimento de dados é a todo momento. Se você tem os seus aplicativos abertos, a todo momento ele está recebendo informação. Ai, mas eu uso o celular para descansar, para despertar. Amigo, amiga, compra um despertadorzinho básico, ou melhor ainda, para você que tem um pouco de preguiça de fazer atividade física, o que ajuda muito no sono, inclusive, viu? Ajuda muito fazer atividade física pela manhã, e tem aquela preguiça lascada, faz o seguinte, pega o celular, deixa no modo avião, coloca longe da sua cama, quando ele despertar, você levanta, vai desligar o celular e não volta para a cama, já vai fazer sua atividade física, não pensa. Segredo, não pensa, mas a cama, não pensa, vai e faz. Se não é pela saúde que você quer, é para ficar longe de doença, é pelo que você não quer. Então vai e faz a sua atividade física, que ajuda muito, viu? Esse metabolismo que a gente coloca para rodar durante a atividade física é um banho de bem-estar no nosso corpo. Então, inclua atividade física também na sua higiene do sono, mas não de manhã, é claro, não de noite, é claro. Pela manhãzinha, porque você vai dormir bem, né? Ou talvez não durma tão bem no começo, mas depois você vai pegando esse jeitinho. Mas voltando, né? Falando ainda sobre as ondas neurais. Então, eu falei do celular. O celular ele gera ondas a todo momento, a todo instante. Vocês sabem, né? Que o celular mesmo, quando você não está usando, o microfone dele está rodando. Vocês sabem disso. Que o que você fala, de repente, aparecem uns algoritmos lá. Então,
Veja só a importância que é deixar esse aparelho longe da sua cabeceira, da sua cama. Neurocientificamente, na neurociência do comportamento, isso é muito estudado, o quanto isso trabalha e envolve as nossas ondas cerebrais. Nós temos assim, né, basicamente 4 ondas. Uma é a onda beta, que é essa onda de alerta que nós estamos usando agora. A segunda é a onda alfa. Na onda alfa já é um relaxamento. É aquela onda que quando você começa um processo meditativo de relaxamento, essa onda que começa. O que quer dizer onda? Quer dizer que a frequência está diminuindo. A frequência quer dizer um número X de ondas por segundo. Quanto maior o número de ondas, nesse caso, uma média de umas 30, é a frequência delta. Aí a alfa já vai para menos. A delta, a teta, que é a terceira, né, dentro dessa escala, já é daquele soninho, assim, o início do sono, a sonolência para pegar no sono para valer. E a delta é aquela que é bem devagarzinho, é a do sono profundo, é onde a magia acontece. É onde o restabelecimento acontece, é onde a limpeza do seu sistema acontece, é onde a organização da sua mente acontece. Tudo isso acontece dentro das ondas delta. E para que a gente possa chegar nelas, é importante fazer o quê? Ter uma sequência que é o dormir mesmo. E tem um outro ponto muito importante que eu quero tratar com vocês, que é a questão espiritual. Pois é, né? Não é religiosa não, é só espiritual. Espiritual no seguinte, somos espíritos tendo uma experiência humana e não o contrário. Não somos humanos tendo uma experiência espiritual, somos espíritos tendo uma experiência humana, né? Isso para quem gosta dessa linguagem. Senão a gente pode também procurar outra linguagem. A linguagem é o de menos. O importante é entender como que o negócio acontece. Então, para quem gosta de desdobramento astral, né? Tem uma pessoa que fala muito bem sobre isso, que é o Wagner Borges. Você encontra um monte de coisas dele lá no YouTube. Ele fala muito, ele explica como que acontece, como que não acontece. O que eu quero aqui nesse episódio dizer para você? Que à medida, quando você for deitar a sua cabecinha no travesseiro, é muito importante que você antes faça uma oração, que pode ser um agradecimento. Agradece a sua vida, agradece por estar vivo, agradece por estar aqui, agradece a oportunidade pelas experiências que você está tendo. Ai, Renata, mas eu não estou gostando das minhas experiências. Mas de alguma forma são desafios que vêm para que você possa aprender alguma coisa. Talvez você não tenha aprendido ainda. Às vezes a gente é assim mesmo. A gente vai tomando uns tropeços e vai aprendendo. Mas agradece a sua saúde. Agradece por estar aqui. E pede aquela força que você tem aqui dentro ou que você gosta de ver aqui fora, seja forças da natureza, seja o seu anjo da guarda, seja o seu mentor espiritual, seja Deus, seja a Jesus, aquilo que te dá um conforto e uma sensação de pertencimento, para que te guarde e te proteja durante o sono físico, porque você vai desdobrar, né? E nesse desdobramento é importante que você esteja salvaguardado. E é assim que a gente faz. A gente pede a proteção para aquilo que para nós tem que aquece o nosso coração. Né? Por isso que o nome não importa, mas sim o pedido de guarda, né? Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Então guarde o seu sono. Não deita, sabe, na cama como se fosse um pedaço de carne jogado. Não. Faz um negócio bem feito. Lembra, 1/3 da nossa vida é dormindo. Então dá para fazer isso ficar muito bom. Bom, pessoal, então essa é a nossa aula sobre o sono. Aula não, né? Um bate-papo, né? Vamos aqui trocando ideia. Se você tiver sugestões de tema, por favor, mande. Se quiser fazer alguma pergunta, utilize os canais. Lá nos canais tem até entrada para o meu WhatsApp, entrada para o meu site. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Saúde ao seu dispor. Eu espero que essas informações sejam válidas para você.
Tá? Então compartilhe com aquele que tem a ver com essas informações, que esteja aberto a ouvir isso, que vai fazer diferença. Vamos fazer um compartilhamento do bem, usando informações que podem de fato agregar melhorias na nossa vida. Eu sou Renata Pudo, fisioterapeuta integrativa. Esse é o segundo episódio do nosso programa Saúde ao seu dispor. Vejo você no próximo programa. Tchau, tchau.